Olá, estamos em mais uma edição do projeto Conexões da EMAG, que muitas luzes têm trazido sobre vários temas relevantes nesse período de quarentena, em que nós devemos sim estar distanciados socialmente, mas não isolados. Devemos estar, sobretudo, conectados pelo direito, pela cultura, pelas artes e principalmente pela empatia. Hoje, o tema é o ingresso de estrangeiros em solo nacional, objeto de restrições administrativas e sanitárias em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19. Vamos hoje refletir sobre a pandemia e as relações humanas. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 15, garante que é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz e pode qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Assim, em tempos de paz, a entrada no país é livre, observadas, claro, as autorizações e os regulamentos imigratórios. Em razão da pandemia, a Portaria 255 proibiu o ingresso de estrangeiros no Brasil por 30 dias, contados de 22 de maio de 2020. E a Portaria 319, de 20 de julho de 2020, prorrogou por mais 15 dias essa restrição excepcional e temporária de entrada no país. Pois bem, suponhamos que um estrangeiro residente no exterior e que tem o seu pai também estrangeiro, residente no Brasil e aqui estabelecido com família, e o seu genitor esteja doente, em estado terminal. É possível que o Poder Judiciário autorize a sua entrada no país, a fim de que possa encontrar o seu pai ainda com vida? Temos aqui uma análise sobre duas óticas. O artigo 3º, inciso 6, a linha A da Lei nº 13.979 de 2020, prevê a restrição excepcional e temporária de entrada e saída no país, por rodovias, portos, aeroportos, como uma das medidas para enfrentamento da pandemia de emergência de saúde pública. Foi editada a Portaria 255, e o artigo 4º dessa portaria traz algumas exceções. Ela não se aplica, por exemplo, ao estrangeiro, cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro. Assim, a portaria excepciona a entrada do estrangeiro que seja filho de brasileiro. Mas o pai do nosso personagem não é brasileiro, é um estrangeiro radicado no Brasil. A primeira ótica que se pode analisar essa questão é pelo enfoque das políticas públicas e da soberania nacional. Nós sabemos que o artigo 196 da Constituição é a norma central do ordenamento em matéria de direito à saúde e estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantido mediante as políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. A ninguém é dado desconhecer os efeitos devastadores dessa pandemia provocada pela Covid. No Brasil, ela já atinge mais de 4 milhões e 300 mil infectados e causou mais de 132 mil mortes até o momento, números comparáveis apenas à gripe espanhola de 1918, que é considerada a mais grave pandemia da história, onde cerca de 65% da população adoeceu. Nesse cenário, o legislador, em atenção ao comando do artigo 196 da Constituição, editou a Lei 13.979 de 2020, que prevê várias medidas para o adequado enfrentamento da emergência de saúde, de importância mundial, e essa lei foi regulamentada por atos infralegais, com suporte técnico e recomendações da Anvisa. Não se nega a ser atribuição do Poder Executivo, o planejamento e execução dessas políticas públicas em matéria de saúde, e também de medidas preventivas e repressivas de combate a essa pandemia instaurada, de uma maneira alinhada com as diretrizes do Ministério da Saúde, nessa específica dimensão que tratamos hoje de entrada e saída do território nacional. Frise-se que o Estado brasileiro é soberano, claro, para impor determinadas restrições excepcionais ao ingresso de estrangeiros no Brasil, como o fez ao editar a portaria que eu já mencionei. No nosso exemplo, trata-se de um estrangeiro, filho de estrangeiro residente permanente no Brasil, e que, portanto, não se enquadra na previsão legal da linha A do inciso 6 do artigo 4º da portaria, que permite o ingresso apenas para filho de brasileiro. Existe, então, uma lacuna no regulamento. Diante desse quadro, o Poder Judiciário estaria legitimado a solucionar a questão e buscando compatibilizar as políticas públicas e a soberania nacional com outros princípios e valores também tutelados pela Constituição? Nesse cenário, então, a temática pode ser analisada sob uma segunda ótica.
O artigo 5º, também da Constituição, assegura a todos a igualdade de tratamento perante a lei, garantindo-se os mesmos direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. No nosso exemplo, retomando, trata-se de um estrangeiro, filho de estrangeiro, mas que é residente permanente no Brasil. Por permitir o ingresso em solo nacional apenas dos filhos de brasileiro, estaria a portaria deixando de observar o princípio da isonomia? Há ainda um outro ponto que merece uma reflexão. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, conforme prevê o artigo 1º, inciso 3 da Constituição. O princípio assegura o respeito à dignidade do ser humano, garantindo-lhe um plexo mínimo de direitos que permitam uma existência digna, e por que não dizer um fim digno também. É um vetor que constitui a essência e o fim maior do Estado democrático de direito. Importante trazer aqui as palavras da professora Flávia Piovesan, no sentido de que é no valor da dignidade da pessoa humana que a ordem jurídica encontra o seu próprio sentido, sendo o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada na tarefa de interpretação normativa. Ainda que se invoque a soberania nacional, como o caso, para permitir ou não o ingresso de estrangeiros no país, cabe ressaltar que tanto a soberania quanto a dignidade da pessoa humana estão no mesmo patamar constitucional, elas possuem a mesma estatura, e ambas foram eleitas como fundamentos da República Federativa do Brasil, ambas trazidas também pelo artigo 1º da Constituição Federal. Cabe então ao intérprete balizar ambos os princípios fundamentais para a melhor solução possível no caso concreto. Enfim, fica a questão. Trata-se de um caso de formulação de políticas públicas de saúde e ao ingresso ou não de pessoas em território brasileiro, e, portanto, de competência do Poder Executivo no exercício da sua soberania? É vedado ao Judiciário suprir eventual lacuna nessa matéria? Ou trata-se de aplicação da Constituição Federal e do princípio da isonomia, assegurando os mesmos direitos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, com vistas a garantir o princípio da dignidade da pessoa humana? Esse é um tema interessante que trago a vocês e sujeito a uma reflexão para que possamos sempre encontrar a melhor solução no caso concreto. Boa reflexão e até o próximo Conexões.